Nos próximos dias você fará uma escolha. Ela pode ser a diferença entre você continuar preso ao sistema ou exercer uma medicina de excelência. Uma escolha que, feita uma única vez corretamente, pode elevar o seu padrão financeiro, mudar sua carreira, sua qualidade de vida e te colocar dentro de um seleto grupo de 15% de médicos que deram baixa nos planos de saúde e nos plantões. Você pode fazer parte disso. Workshop Médico, viver de atendimento particular. A mudança começa agora. Opa, colega médico! Opa, colega médica! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Workshop Médico Viver de Particular. Meu nome é Wilder Sidney Guimarães, eu sou médico, sou professor, sou empresário e também sou o fundador do CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Projeto responsável por ajudar médicos de qualquer especialidade e tempo de formação a viverem 100% de atendimentos particulares. Já são mais de 1.100 médicos no Brasil e no exterior, validando a metodologia do CVM, exercendo a medicina que sempre sonharam. Eu vivo de atendimento particular exclusivamente. Os 5 pacientes que eu atendia particulares, eu multipliquei por no mínimo 10 esse número de atendimentos particulares. Eu não dependo mais do convênio. Todo o meu grande faturamento vem do particular. E aí eu trabalho 1/3 do que eu trabalhava. Eu trabalhava todos os dias e todas as horas, e a minha filha ficava 8 horas na escola o dia inteiro. E hoje eu trabalho meio período todos os dias, alguns um período inteiro. Então hoje em dia eu tenho o triplo do faturamento que eu tinha um ano atrás, trabalhando 1/3 do tempo que eu trabalhava. No último mês a gente praticamente triplicou o valor. Tá? Então a gente teve um resultado final agora de março, no valor de particular em torno de 70.000. Ao longo dos próximos dias eu vou te mostrar o caminho detalhado para você fazer parte dos 15% de médicos brasileiros que vivem só de atendimentos particulares e faturam acima de 25, de 50 e até 100 mil reais todos os meses. Detalhe, sem fazer esqueminha, sem se matar de trabalhar. Mesmo que você ainda dependa de plano de saúde, ou clínicas populares, ou até mesmo do serviço público como principal fonte de renda. Ou se você se veja completamente preso ainda em intermináveis plantões, ou se você não sabe nada de marketing e nem tem consultório próprio ainda. O que eu posso te afirmar é que, num tempo muito menor do que você imagina, vai ser possível você largar todos os vínculos de trabalho que você não está feliz ou não te valorizam e viver somente do seu atendimento particular, multiplicar o seu faturamento no particular, conquistar sua liberdade financeira e parar de trabalhar só para pagar conta. Ter muito mais tempo e qualidade de vida para cuidar da sua saúde, estar mais perto das pessoas que você ama e ajudar muito mais pessoas, impactando realmente na vida delas, exercendo a medicina como você sempre sonhou. Eu sei que nesse momento tem uma vozinha frenética aí na sua cabeça dizendo: mas Sidney, a maior parte da minha renda vem dos planos de saúde, vem do serviço público. Eu tenho medo do meu consultório particular não dar certo. Sidney, eu tenho 9 vínculos de emprego diferentes, isso é impossível. Sidney, eu moro em cidade com 5 mil habitantes, aqui não tem como viver de particular, é uma cidade pobre, as pessoas não têm dinheiro. Ou então: Sidney, eu acabei de me formar, isso é impossível para mim, é só para os catedráticos, os professores, precisa de muito tempo. E por aí vai. Eu tive períodos na carreira de fazer 20 plantões noturnos por mês e no outro dia trabalhar normal. De dormir só 2 vezes por semana em casa. E isso era normal. Mas aí o tempo vai passando, você vai tendo filhos e você percebe que a vida dos filhos está passando e você não está acompanhando a vida dos seus filhos. Tem períodos da vida dos meus filhos que eu não me recordo. Mas eu não me recordo não é porque eu não me lembro não. Não me recordo foi porque eu não vivi o momento. Eu não vivenciei o momento, entende? E aí quando a ficha cai disso daí, aí você diz: meu amigo, isso não pode ser normal, isso tem que mudar isso daí, né? E eu me sentia aí, assim, como eu me esforcei muito para estar onde eu estou, eu me sentia muito desrespeitado por hospital, por plano de saúde, que demorava 2, 3, 4, 5, 6 meses para lhe pagar uma conta, uma cirurgia que você tinha feito, né? Se criava desculpa de a conta foi glosada, o plano não pagou ainda. Isso não tem cabimento, um negócio desse. Como é que pode? Eu me esforcei tanto para ser tratado dessa forma. O médico é um dos poucos profissionais liberais em quem diz o preço do trabalho dele é outra pessoa e não ele mesmo. Eu não queria mais fazer plantão. Eu já tinha até largado alguns plantões, na verdade, naquela época. Eu já tinha largado alguns. Os noturnos eu já não estava fazendo mais, porque eu não estava tolerando mais, assim, estava
Adoecendo. Adoecendo de verdade, cara. Porque assim, eu não sou atleta profissional não, mas sou um cara que sempre fiz atividade física, não tenho excesso de peso, não fumo, não bebo, não jogo. E estava hipertenso, tomando remédio à pressão. Estresse. Totalmente. Não havia outro motivo. Né? Então, por causa disso, eu decidi não dar mais plantão noturno, para poder dormir em casa. Antes do CVM, eu não faço ideia nem se eu tinha algum faturamento de particular. Eu não me recordo. Porque era uma coisa tão esporádica, que assim não dava nem para comprar pão na padaria, sabe? Depois que eu comecei o CVM, que eu fiz o curso do CVM, né, a turma 5, eu comecei a aplicar algumas coisas e comecei a monitorar, mesmo de forma muito amadora, os resultados. Então, em 2021, o faturamento médio mensal era em torno de 10 mil. Tinha mês que era 3, tinha mês que era 12, mas a média eu acho que ficava em torno disso, 8, 10, incluindo tudo, né? Consulta, cirurgia, tudo. Em 2022, eu fui tentando profissionalizar um pouco mais isso daí, ficou na casa dos 20 mil faturamento médio mensal. Já nesse ano de 2023, eu criei eu batizei de triplo sex. 3 meses eu tive faturamento acima de 6 dígitos. E esse ficou sendo quase que a média mensal desse ano de 2023. Eu nunca tive tanta mensagem de agradecimento, de gratidão de paciente quanto eu tive esse ano. Uma coisa que eu pensei que não ia acontecer nunca, mas acontece, eu cobro o valor de uma cirurgia, que é um valor justo, eu cobro o valor da cirurgia, o cara me paga, quando termina a cirurgia, ele me dá um presente e uma mensagem de agradecimento. Eu escuto isso com muita frequência hoje em dia. Nunca ninguém me atendeu dessa forma. O melhor efeito colateral disso tudo é poder agora eu estar vivendo com os meus filhos, vivendo o dia a dia deles. Você sabe que eu gosto de velejar, velejo com meu filho. Eu gosto de pedalar, pedalo com minha filha. Assim, quando que eu estava fazendo isso? Há 2, 3, 4, 5 anos atrás? Nunca. O último plantão que eu dei foi em março desse ano. Para que tipo de médico esse evento foi criado? Foi criado principalmente para você que quer ganhar dinheiro e ter mais qualidade de vida sem perder o impacto e o propósito profissional. Para você que está com a agenda lotada de plano de saúde ou atendimento popular, está desanimado com a direção da sua carreira. Para você que não quer esperar mais 10 anos para viver só de consultório particular e quer acelerar o sucesso profissional. E para você que atende poucos pacientes particulares e se sente perdido sobre como fazer a transição e viver de particular. 15% dos médicos hoje no Brasil vivem exclusivamente de atendimentos particulares. E pior, quando você olha para o passado, antes da chegada dos planos de saúde, seguradoras médicas, esse número era de 80%. Agora seja muito sincero aqui comigo. Isso é meramente coincidência? Ou é acaso? Não. Nós não podemos mais permitir que isso aconteça. É preciso resgatar a boa medicina, colocar o médico de volta no lugar que ele nunca deveria ter saído, com autonomia, liberdade, retorno financeiro e reconhecimento social. A partir deste evento, a decisão de que lado você vai estar estará nas suas mãos. Agora eu quero te dar a clareza de uma coisa que poucos médicos enxergam. Só existem 2 caminhos que sua vida pessoal e carreira médica podem seguir. Ou você está no círculo vicioso da medicina, ou você está no círculo virtuoso da medicina. O que é o círculo vicioso? O círculo vicioso é aquele em que o médico só atende em alto volume, muitos pacientes em pouco tempo, ganha menos de R$100 por hora, não consegue fazer um atendimento decente, não explica nada, nem conversa direito com os pacientes, não cria vínculo, tem jornadas frequentes de 12 a 14 horas por dia, sucessivos plantões de 24 horas ou mais, várias vezes por semana, tem inúmeros vínculos de trabalho para poder compor uma renda satisfatória, faz tudo correndo, somente correndo atrás de ganhar mais e mais dinheiro. Por outro lado, o círculo virtuoso é aquele em que o médico atende com alta qualidade, poucos pacientes, em mais tempo, faz a real diferença na vida de cada paciente atendido, é dono do próprio tempo, ou seja, ele escolhe quando e quanto vai atender, cobra um preço justo pelas suas consultas, exames, procedimentos e cirurgias, tem qualidade de vida e tempo para a família, tem prestígio na sua especialidade e é reconhecido como uma referência na sua região, tem a sua renda predominantemente de atendimentos particulares e aprendeu a fazer dinheiro em grande quantidade. Tudo isso de forma ética, de forma íntegra, fazendo a medicina como sempre sonhou. Vicioso ou virtuoso? Essa única decisão tem o poder de mudar o futuro da sua carreira médica e da sua vida como um todo. Começando
hoje. Portanto, se você está comprometido em fazer dessa a melhor oportunidade da sua carreira, fica comigo até o final dessa aula, porque o conteúdo foi preparado com muita dedicação, muito carinho, para fazer cada minuto do seu tempo aqui comigo valer a pena. Se liga só, nesse primeiro capítulo você verá os 6 erros fatais que impedem o médico de viver de atendimento particular e que aprisionam cerca de 85% dos médicos brasileiros no círculo vicioso da medicina. Já no capítulo 2 você vai conhecer a metodologia que médicos de todas as especialidades estão usando para se libertar da escravidão profissional, exercer a medicina como sempre sonharam e viver de atendimento particular, independente da especialidade e do tempo de formado. No terceiro capítulo eu vou te mostrar caminho completo para viver 100% de atendimentos particulares. Não importa onde você esteja hoje, existe um caminho testado e validado para você chegar lá. E eu vou te entregar esse mapa detalhado e completo. Talvez agora você deva estar se perguntando, mas de onde surgiu toda essa metodologia? Vai parecer estranho, mas essa metodologia começou a ser criada há muito tempo. Para ser mais exato, quando eu ainda era criança. Graças a tudo que eu vivi, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Minha avó, Dona Raimunda. O que eu passei com ela me ensinou mais sobre a profissão médica e como exercer uma medicina mais humana do que qualquer livro, professor ou curso que eu já tenha feito na vida. Eu nasci e fui criado numa comunidade rural de uma cidade no interior do Piauí, chamada Picos. Éramos eu, minha mãe, minha avó e minhas 2 irmãs mais novas. Minha avó tem sequelas de AVC há quase 50 anos e sempre teve crises de asma gravíssimas que nos obrigavam a sair correndo com ela de madrugada por quilômetros e quilômetros de distância, percorrendo uma estrada de terra com enormes bancos de areia para chegar no hospital mais próximo. Eu lembro bem de uma cena, eu na frente pilotando uma moto 125 CG, minha mãe atrás da moto e minha avó no meio para não cair. Ela tinha incontinência urinária e por vezes nós 3 chegávamos ao hospital exaustos e molhados de urina. Por várias e várias vezes a gente chegou quase a perder minha avó. Uma dessas vezes foi muito marcante para mim, eu jamais vou esquecer. Eu já era um adolescente. E uma das vezes que a gente teve que levar a minha avó no hospital, minha mãe estava desesperada, vendo que o médico estava fazendo lá algumas manobras de expansão volêmica, sabe? Apertando o soro, assim, para fazer... Provavelmente ela estava em choque, né? E aí minha mãe foi lá e perguntou, e aí, doutor, como é que ela tá? E aí o médico respondeu, você é cega? Não tá vendo que ela tá quase morrendo? E eu tô aqui tentando salvar a vida dela? Sério, aquilo foi muito impactante para mim. A forma como a minha avó era atendida, inicialmente me mostrava apenas uma face da história. Eu ainda não era médico. Por isso, eu não era capaz de entender por que aqueles médicos tratavam minha avó de uma forma tão impessoal e tão distante. Mesmo sendo adolescente, eu entendia minimamente das coisas. Essa experiência plantou um desejo enorme no meu coração de ter condições de pagar o melhor plano de saúde para minha avó. Eu imaginava que isso era o bastante para blindar ela das situações que a gente passava ali durante todos aqueles anos, né? Então eu decidi fazer medicina, mesmo com tudo jogando contra. Mesmo não tendo educação de base privilegiada, mesmo não tendo dinheiro, mesmo sem histórico de algum familiar que tenha se formado em medicina ou qualquer outro curso superior. Eu fui lá e consegui a tão sonhada vaga no vestibular e comecei a cursar medicina. Durante a faculdade eu consegui pagar um dos melhores planos de saúde da época, né, para minha avó. Mas a verdade é que o atendimento não era muito diferente do atendimento que ela recebia lá no serviço público. Ou seja, mesmo tendo plano de saúde, minha avó continuava sendo mal atendida. E aí, mais uma vez, eu pensei que o único motivo por trás disso era o local de atendimento. Minha nova meta, então, era me formar para poder pagar agora um atendimento particular para ela. E além disso, meu desejo, assim como você, ao me formar em medicina, era o quê? Exercer a profissão da melhor forma possível, né? Ajudar o máximo de pessoas possível, impactar de verdade na vida dessas pessoas. Então eu fui lá e me formei em medicina. Depois disso, passei pelo menos 3 concursos públicos, dava plantão quase que diariamente, trabalhava em média 12 horas por dia, almoçava correndo dentro do carro, não tinha tempo para descansar, cuidar de mim, curtir a família. Eu pensava na época que essa era a única forma de eu ter uma vida digna e justificasse todo o meu esforço por tantos anos de estudo na medicina. Eu achava que a única forma era aquela, me matando, dando plantões, atendendo pacientes um atrás do outro em plano de saúde ou no serviço público. E aí, finalmente, eu pude levar a minha avó ao consultório particular de um dos médicos mais renomados da minha cidade. Uma consulta dele na época custava R$500. Horas e horas esperando ali na recepção para que o médico chamasse minha avó pelo nome errado. Que tratasse do mesmo modo impessoal que os médicos do plano de saúde e do serviço público também tratavam. Foi naquele momento que eu me dei conta que eu estava atendendo meus pacientes igualzinho a todos os médicos que atenderam a minha avó no serviço público, nos planos de saúde e também no atendimento particular. Foi aí que eu tive que lidar com a dura realidade. Eu também tinha me tornado um médico impessoal, impaciente e frio. Só que aí eu percebi que aquilo não era justo comigo. Pô, eu que sempre sonhei em fazer uma medicina de excelência técnica e humana, diferente daquilo que eu tinha visto
né, com a minha avó, não era justo com os pacientes, né, que tiveram que ficar todo aquele tempo esperando. O fato é que eu estava extremamente frustrado e cansado. Eu entendi que o problema não estava apenas no local onde o médico atendia seus pacientes, mas sim como ele atendia. Ou seja, ele não era capacitado para isso na formação médica tradicional. Quando eu descobri isso, eu já era professor universitário e já era também preceptor na residência médica. E daí o que eu fiz? Eu me aprofundei muito nos estudos, tanto no mestrado que eu fazia na época e principalmente em literaturas, né, em assuntos que falavam sobre os gargalos na formação médica. E durante anos eu mergulhei nos principais e mais importantes livros sobre comunicação médica. Eu até busquei cursos, né, mas na época não existia nada disso. E aí foi quando eu tive uma grande descoberta. Após todo esse tempo investindo em estudos, lidando com isso na minha prática diária como médico e na prática diária de meus alunos, dos meus residentes, eu percebi que ninguém ensinava o médico a realizar uma consulta resolutiva e humana ao mesmo tempo, em ambiente de consultório. Essa descoberta mudaria não só a minha vida, mas a vida de milhares de médicos para sempre. Foi daí que surgiu uma metodologia de consulta de minha autoria. E eu queria levar isso para o maior número de médicos possível. Nessa época eu comecei a ensinar médicos sobre a habilidade de comunicação e o poder que essas técnicas de consulta têm para ajudar os médicos a exercer a medicina de excelência técnica e humana. Só que eu encontrei um novo obstáculo no meu caminho, a medicina industrial. Ou seja, o atendimento focado em volume, onde os médicos precisam atender um paciente a cada 5, 10 minutos, praticada principalmente em plano de saúde e serviço público. A verdade é que no mercado médico não havia espaço para médicos que quisessem seguir um caminho diferente, médicos que estivessem dispostos a atender um paciente a cada 1 hora e meia, por exemplo. Pelo menos era isso que eu pensava na época. Foi quando eu reencontrei um dos meus ex-alunos da Faculdade de Medicina, Arthur Ribas. Ele estava tendo resultados incríveis no atendimento particular dele. E o melhor, exercendo a medicina de qualidade, gerando impacto real na vida de cada paciente que ele atendia. Foi neste momento que ele me mostrou que o único local onde o médico poderia atender seu paciente com total autonomia e liberdade era no particular. Virou para mim e falou: Sidney, isso que você está querendo ensinar para todo mundo, cara, só no particular que eles vão ter autonomia e liberdade para aplicar. Foi o que eu fiz no meu consultório. O Arthur tinha estruturado um acompanhamento no pós-consulta, que gerava muito mais resultado para os pacientes e faturamento para a clínica dele, ao passo que também encantava e fidelizava cada um desses pacientes. Foi quando eu percebi uma oportunidade, convidei o Arthur a unir forças comigo e então a gente criou o método CVM. Uma fusão poderosa de um passo a passo baseado em ciência e resultados direto do campo de batalha. O método CVM engloba toda a jornada do paciente no atendimento particular, desde o marketing, onde o paciente nem sabe que o médico existe, passando pela clínica, consulta e finalizando com pós-consulta. E nisso já se passaram 4 anos. Já são mais de 1.100 médicos que testaram, validaram e nos ajudaram a aprimorar essa metodologia incrível, onde médicos e pacientes ganham. E hoje eu estou compartilhando isso aqui com você porque eu realmente quero, do fundo do meu coração, que o maior número de médicos possível possa entender que existe sim uma medicina onde pacientes e médicos podem sair ganhando. De um lado, o médico exercendo a medicina como sempre sonhou, com resolutividade, com humanidade. E, obviamente, recebendo o que é justo por isso. Do outro lado, o seu paciente recebendo o melhor atendimento possível, com competência técnica e humana. E sabe qual é o melhor de tudo isso? Que eu estou cumprindo a minha missão. Eu me propus lá atrás de levar a mensagem da boa medicina através dos médicos que aplicam o método CVM. Cada médico que aplica o método CVM está me representando. Cada um dos seus pacientes representa a minha avó, Dona Raimunda. Então bora lá. Existem alguns erros fatais que o médico comete e isso impede que ele consiga viver de atendimento particular. E existe uma chance muito grande, colega médico, de você estar cometendo um ou mais desses erros. E um erro muito comum é pensar e fazer marketing é apenas coisa de médico picareta. Eu tenho certeza que você já pensou ou ouviu isso de algum preceptor ou colega médico. Ah, o médico que faz marketing é picareta. Ou talvez até tenha ouvido. Médico bom não precisa fazer marketing. Doutora fulana agora é blogueirinha. E se eu fizer marketing, o que os outros vão falar? O fato é que existe um preconceito em relação ao médico que executa estratégia de marketing. Dizem que esses médicos ou não são bons tecnicamente, ou que estão estagnados, ou que estão enganando as pessoas. Somos encorajados o tempo todo a pensar que apenas ter um bom currículo é suficiente, como se isso fosse sinônimo de sucesso garantido. E isso, na verdade, até funcionou na década de 80 e 90, onde havia uma demanda muito grande para uma oferta muito baixa de médicos. Mas o tempo passou, o mundo mudou e o mercado médico também mudou.
A questão é que hoje já são mais de 40 mil médicos se formando todos os anos, com 70% desses profissionais com residência médica, com a presença de plano de saúde, clínicas populares, dentre outros fatores presentes no mercado. Apenas ter um currículo não é mais suficiente para o médico que quer ter mais retorno financeiro e liberdade com a medicina. E eu não quero que você me entenda errado, eu não estou aqui dizendo que formação técnica não é importante. É claro que isso é importante. Na verdade, isso sempre vai ser a base. Agora, o que eu estou querendo te dizer é que hoje apenas você ter um bom currículo não é mais garantia de nada, não te diferencia dos outros. Para pensar aqui comigo. Você que tem um ótimo currículo, onde é que está escrito que você não pode ou não deve compartilhar o seu conteúdo, a sua experiência e ajudar o maior número de pessoas que precisam dele? Abrir um Instagram e compartilhar um conteúdo de qualidade é um dos melhores jeitos de fazer marketing sem parecer um picareta, sem ferir o código de ética médica, sem ferir as normas do CFM e principalmente sem se queimar com os outros colegas. E eu sei que existem colegas que cometem excessos ou que não fazem bom uso das ferramentas de marketing. Afinal, existem pessoas boas e ruins em todas as áreas. O que a gente não pode fazer é generalizar. E eu quero agora fazer uma analogia utilizando o bisturi para que você entenda de uma vez por todas que marketing é apenas uma ferramenta. Para pensar, se o bisturi ele for utilizado na mão de um cirurgião qualificado, perito, esse bisturi pode o quê? Salvar muitas vidas. Isso está acontecendo agora, enquanto eu falo com você. Algum cirurgião perito está salvando uma vida em algum lugar no mundo utilizando o bisturi. Agora, de outro lado, na mão de uma pessoa despreparada ou até mal intencionada, esse mesmo bisturi pode tirar vidas. Percebe? O problema não é o bisturi, mas sim o médico e a intenção desse médico. O mesmo serve para o marketing. O marketing é só uma ferramenta que pode ser utilizada por pessoas boas, por médicos bons, que vai ajudar muita gente, salvar muitas vidas, ou pode também ser utilizado por médicos picaretas, médicos ruins, que vão utilizar essa ferramenta para enganar outras pessoas. E eu te digo mais, vai ficar cada vez mais comum encontrar excelentes médicos produzindo conteúdo de valor na internet. O fato é que o médico que aprende a fazer marketing de forma correta está anos-luz à frente de quem não faz. E eu quero te mostrar um exemplo disso. Iniciei as campanhas e mês passado faturei R$60 mil de particular. Quero dobrar até o fim do ano. Até mesmo médicos que estão em início de carreira, até sem especialidade, se fizerem bom uso dessas estratégias de marketing, sim, esses médicos podem sim construir a sua autoridade e acelerar a construção do seu consultório, do seu atendimento particular, bem mais rápido do que você imagina. Como é o caso desse médico aqui. Acabei a residência em 24 de fevereiro de 2023 e hoje, 3 de março, finalizei minha primeira semana com 9 consultas particulares, 2 ultrassonografias, uma vasectomia agendada e uma cirurgia maior em pré-operatório. Urologista que poucos meses após sair da residência já tem um faturamento ali alto, muito maior do que muitos médicos urologistas que estão aí trabalhando, se matando de dar plantão, ou então atendendo pacientes via plano de saúde. E o pior, fazendo uma medicina meia boca. Esse médico que eu estou falando, ele tem um faturamento alto fazendo a medicina como sempre sonhou. E aí eu te pergunto, já pensou se esse médico urologista tivesse que esperar 10 anos para começar o seu atendimento particular? Se matando, atendendo plano de saúde, plantões, seja lá o que for, clínicas populares, para só depois de 10 anos começar a focar no particular? E o detalhe que talvez você não tenha percebido é que esse médico provavelmente já deixou muitos preceptores e professores dele para trás, nesse sentido de estar ganhando mais, trabalhando menos, fazendo a medicina melhor. O próximo erro é largar seu marketing nas mãos erradas. Esse é um erro muito comum. A gente sabe que a vida do médico é muito corrida e muitos até entendem a necessidade de divulgar o seu trabalho. Só que a maioria desses médicos decidem contratar agências de marketing ou investir em mídias tradicionais como outdoor, revista e televisão. Não é à toa que muitos deles acabam frustrados por não terem resultados. Mas isso tem 2 grandes motivos. Primeiro, marketing médico não é marketing. Aplicar estratégias tradicionais ou de outros segmentos fora da área médica é uma furada. Existem caminhos muito mais eficientes para o médico ter sucesso bem mais rápido no seu atendimento particular. Por exemplo, quando você investe no Google com poucos reais por dia, você só paga quando alguém clicar no seu anúncio, ou seja, só por resultado. Você ainda consegue acompanhar diariamente quantas pessoas clicaram e quantas realmente agendaram uma consulta. E isso é incrível, porque vai te dar controle, segurança e previsibilidade em relação a quanto que você investe e quanto que retorna. Quando eu falo controle, é porque é possível, por exemplo, anunciar só para quem está buscando pela sua especialidade, na cidade que você atende.
Segurança porque você vai pagar por resultado, e previsibilidade porque, uma vez que você sabe quantos cliques precisa gerar para ter uma consulta agendada, basta você fazer as contas e determinar quantos novos pacientes você gostaria de ter todos os meses. Ao comparar isso com os meios tradicionais, você investe milhares e milhares de reais em um outdoor, por exemplo, e reza para os pacientes aparecerem. É basicamente um marketing de esperança. Quando aparece, você nem consegue ter certeza se eles realmente vieram de lá. Tem o caso de uma médica endocrinologista que me relatou que investiu, se eu não me engano, 16 mil reais junto com outras amigas no outdoor, e ela nunca soube se veio algum paciente daquele investimento de mídia tradicional. O mesmo serve para quando você contrata uma agência, por exemplo. É muito comum um médico entrar em algumas furadas. Contratar alguém que não é especialista no nicho médico, ou contratar alguém que se posiciona como especialista, mas tem aquele modelo de trabalho de pastelaria. Ou seja, os posts todos com a mesma cara, para todo mundo. Fica aquele monte de conteúdo que não gera resultado nenhum. E o médico ainda pensa, pelo menos eu estou fazendo, melhor que deixar parado. Não, colega médico, se você coloca um dinheiro que não volta através de consultas, você está literalmente rasgando dinheiro. Isso nos leva ao segundo motivo, não saber quais indicadores acompanhar, como medir, o que olhar. A gente hoje já tem tecnologia simples para você ter na sua mão o controle da sua demanda. Seguir o que funcionou para um ou outro colega não é a resposta certa. Porque muitas vezes você acaba e pega a informação fora de contexto. Você não leva em consideração a especialidade, o tamanho da cidade, ou o simples fato de que você poderia ter mais resultado gastando menos se estivesse utilizando outra estratégia muito mais efetiva. Amigos, continuo promovendo o Instagram e sempre direcionando para o WhatsApp. Até este momento faturei 380 mil reais. É por isso que nas próximas aulas eu vou te mostrar como dar seus primeiros passos no marketing médico com estratégias simples e poderosas em um modelo que já foi validado e aprimorado por mais de 1000 médicos. Agora a gente vai para o próximo erro, que é não ter uma secretária própria. Mais do que isso, uma secretária própria, treinada e valorizada. E eu não estou falando aqui que você não pode começar o seu consultório sem uma secretária, mas eu vejo muitos colegas médicos fazendo investimentos, seja para atrair novos pacientes, seja em equipamentos, e vão adiando o quanto podem a contratação de uma secretária, simplesmente porque não querem lidar com isso ou porque pensam que estão economizando. Lê do engano. Olha só, eu posso te afirmar que esse é um dos mais importantes investimentos que você pode fazer no seu atendimento particular, e com capacidade de gerar um resultado absurdo em um espaço curtíssimo de tempo. E eu estou te falando isso não só por experiência própria. Como eu já te falei, eu já ajudei mais de 1.100 médicos a percorrer esse caminho. De 61 consultas particulares em janeiro, 43 delas foi a secretária que converteu. A secretária é um dos principais pilares do seu atendimento particular. Anota isso. Se você pensar na jornada do paciente particular, ela vai estar praticamente presente em todos os momentos. Pensa comigo. Depois que você faz a estratégia de captação desses pacientes, através de marketing digital, por exemplo, se ela decide marcar uma consulta com você, quem é a primeira pessoa que ela vai entrar em contato no seu WhatsApp ou através de ligação? Bingo, sua secretária. Agora, depois disso, ela vai estar presente ainda na recepção onde? No seu paciente, no seu consultório. E também, quem que vai ajudar esse paciente no pós-consulta? Exatamente, a sua secretária. Agora, o que eu vejo muito acontecer é que os colegas não querem contratar ou acabam utilizando a secretária de terceiros. Imagina a cena, uma única secretária para atender 4, 5, 6 ou mais médicos numa única clínica. É humanamente impossível dela fazer um atendimento minimamente pessoal, minimamente personalizado. E outro grande equívoco que a maioria dos médicos comete nessa questão da secretária é não fazer uma seleção, uma contratação adequada. Geralmente se contrata pela beleza ou pela proximidade, né? Um familiar, uma amiga, ou até mesmo pelo currículo. Mas o que talvez você ainda não saiba é que estudos mostram que até 86% das demissões em empresas se dão pelo comportamento inadequado e não pela técnica. Por exemplo, imagine que sua secretária seja linda, prima da amiga de alguém da sua família. E tem até um curso de secretariado pela FGV no currículo. Mas na hora de atender seus pacientes particulares, não saiba pelo menos demonstrar um pouco de empatia ou de acolhimento na hora de receber esses pacientes. Por exemplo, o paciente liga perguntando se poderia agendar uma consulta médica urgente, pois está com dor, e sua secretária simplesmente responde de forma bem seca que você só atende tal dia. Já era. Ali é um dinheiro que está indo embora e uma vida que você está deixando de ajudar. Percebe? Esse paciente com certeza não vai ligar de novo e não vai sair falando bem de você. Ele vai falar
Muito pelo contrário, vai falar mal de você. Pelo menos vai falar mal da sua secretária. Percebe que isso pode ser um dos motivos de você estar perdendo pacientes e dinheiro todo santo dia no seu consultório, na sua clínica particular? E, principalmente para você que está em clínica de terceiros, como é que você quer, então, aumentar o seu faturamento trabalhando menos, sem estresse, se você não tem uma secretária? Ou se você está cometendo esses erros? Além do equívoco da contratação, existe a questão do treinamento. Muitos colegas me procuram perguntando: Sidney, você faz treinamento de secretária? Ou melhor, Sidney, você faz treinamento das minhas secretárias? Isso, o que está por trás disso é que esses médicos, eles acreditam que apenas contratar um serviço de fora, externo, né, vai ser suficiente para treinar a funcionária mais importante dele. O erro está em achar que alguém de fora vai enxergar sua clínica, seu consultório, seu atendimento particular melhor do que você. Para pensar comigo, quem é que conhece mais a sua especialidade? Seus valores, seus objetivos, os processos da sua clínica, seus próprios pacientes. É você. Você até pode ter uma assessoria ali inicial, externa, mas no final das contas é você que tem que realmente treinar, dar feedback, tá? E valorizar essa secretária, essa pessoa. Porque senão pode vir o melhor consultor externo. Pode ser que eu vá no seu consultório e treine sua secretária, mas se você não continuar isso, se você não assumir isso, consultoria externa nenhuma vai resolver. Olha só, isso é bem mais simples do que você imagina e toma bem menos tempo do que você também acha. Tempo esse que vale muito a pena. Olha só, esta semana comecei com a secretária, treinei ela no modo CVM, estamos fechando a sexta-feira com 7 consultas particulares agendadas. Muito feliz, o método funciona mesmo. Recentemente eu precisei agendar uma consulta para um familiar. A secretária era bem educada e simpática, mas a forma como o processo dela estava estruturado não agregou nem um pouco como cliente. Por quê? Eu mandei uma mensagem no WhatsApp na quarta-feira para agendar uma consulta e só obtive o retorno dela, de fato, no sábado. Daí ela me disse que não estava autorizada a me responder por WhatsApp apenas por ligação. Olha que louco. Percebe que a falta de processos bem estruturados pode ser também um dos motivos pelos quais sua clínica, seu consultório, seu atendimento particular ainda não prosperou? É por isso já na próxima aula você vai ver como ter processos simples, mas capazes de aumentar suas consultas, diminuir as faltas, o que consequentemente vai aumentar o seu faturamento, que já está escondido aí no seu consultório. Um dinheiro que está escapando pelas suas mãos e você nem sabe. E agora um outro erro fatal é fazer uma consulta meramente técnica. Bem, o que acontece é que, tradicionalmente, na faculdade de residência médica, a gente aprende a fazer bons diagnósticos e tratamentos durante uma consulta. E nada de errado com isso, tá? Tudo bem. A questão que eu quero levantar é em relação às consequências de você fazer somente isso. Percebe? É a diferença de uma medicina direcionada aos sintomas versus uma medicina direcionada ao paciente. E talvez você até ache que sua consulta já é boa, que você consegue se comunicar bem e tem uma boa relação médico-paciente, pois seus pacientes dizem que gostam de você. Mas existe uma maneira boa de medir isso. Sabe como é? Quantidade de pacientes particulares fidelizados, ou seja, que voltam ou te indicam, e de cirurgias ou procedimentos particulares também que você está fechando todos os meses. O resto é conversa fiada. O que acontece na prática, se você for parar para pensar, é que a consulta se assemelha muito ao processo de venda. Os grandes autores do mundo das vendas relatam que quanto mais racionais forem os argumentos do vendedor, menor a chance do cliente fechar uma venda. Quem de fato decide se a gente compra ou não é o nosso sistema límbico, não neocórtex. Anota essa. Então, se na sua consulta você só foca em explicar os sintomas, quando começou, nananã, e você finaliza com um pedido de exame ou uma receita, essa é uma consulta meramente técnica, totalmente racional. Percebe que não tem emoção nenhuma envolvida e, consequentemente, não tem quase nenhuma adesão aos tratamentos ou uma baixíssima taxa de fechamento de procedimentos ou cirurgias. Se você for olhar as taxas de adesão às terapias médicas, elas são muito baixas. Tem um estudo da OMS que mostra que em países desenvolvidos a taxa de adesão não chega a 50%. Imagine aqui no Brasil. Imagine em especialidades clínicas, que a mudança de estilo de vida é fundamental para o sucesso terapêutico. Imagine que você vai comprar um carro e o vendedor chega para você e diz que aquele é o último modelo, é o último lançamento e vem com roda de liga leve, freio ABS, motor V5 Power. O que essa informação implica nas suas emoções? Nada. O vendedor pode até falar desses benefícios, mas se ele não entender o que realmente importa para você e ele não linkar esses atributos do carro com os aspectos emocionais como conforto e segurança que você e sua família vão ter com isso, esse argumento de vendas influenciará muito pouco
ou de forma nenhuma na sua decisão de compra. O que eu estou querendo te dizer aqui é o seguinte: eu quero que você entenda que o processo de decisão, seja de uma venda, seja numa consulta médica, é muito pouco influenciado por argumentos meramente técnicos, apesar de ter sido isso que você aprendeu na faculdade de residência médica. Quais as consequências disso para o seu consultório particular? Ora, as consequências podem ser catastróficas. Para pensar comigo. Se sua consulta for meramente técnica, a chance de seu paciente seguir suas recomendações é muito baixa. E se o paciente não segue, ele não tem resultado. Se ele não tem resultado, ele não volta e muito menos te indica. No caso dos cirurgiões, quantas vezes seus pacientes dizem que vão pensar na proposta de cirurgia particular e nunca voltam? Detalhe, eu estou falando de atendimento particular. Ter fechamento de 80, 90, 100% de cirurgia de plano não vale, né? Percebe que o seu faturamento no atendimento particular está diretamente relacionado a essas duas taxas? No caso dos clínicos, adesão aos tratamentos. No caso dos cirurgiões ou quem trabalha com procedimento, taxa de fechamento. Neste mês ofereci 4 cirurgias e fechei 3 de 20, R$ 1.450. Atendi 8 consultas de R$ 500, fechou R$ 64 mil. Se você não está buscando formas de aumentar a adesão às suas terapias ou taxa de fechamentos de procedimentos ou cirurgias no atendimento particular, você está perdendo dinheiro, meu amigo, minha amiga. Sua clínica, seu consultório, seu atendimento particular está indo literalmente para o buraco. E mais um erro fatal é fazer uma prescrição de esperança. Prescrição de esperança, o que é isso, Sidney? É isso mesmo. Prescrição de esperança é quando o médico indica um tratamento e reza para o paciente seguir à risca todas as recomendações. E você sabe que na prática não é bem isso que acontece. Não é verdade? É um equívoco enorme, podendo ser até considerado ingenuidade, achar que seus pacientes vão seguir integralmente suas recomendações, a sua receita, né, o seu pós-operatório, seguindo exatamente à risca cada item que você explicou para ele. Imagine comigo, um paciente com diabetes mellitus, hipertensão arterial e obeso há 20 anos. Será mesmo que ele vai mudar todos os hábitos errados e começar a tomar 6 medicamentos diferentes por dia, sem esquecer nenhum, somente depois de uma consulta com você? Estudos mostram que ao sair de uma consulta, o paciente só lembra apenas de 40% de tudo que foi dito. Você precisa lembrar que o consultório é um ambiente controlado pelo médico, mas o tratamento é seguido pelo paciente fora do consultório, onde você não tem controle nenhum sobre o que vai ser feito ou não. Portanto, o grande erro aqui é negligenciar o acompanhamento do paciente pelo médico e sua equipe no pós-consulta, ou no caso dos cirurgiões ou quem trabalha com procedimento no pós-operatório. Essa é uma estratégia de suma importância para garantir mais relacionamento e proporcionar mais resultados aos seus pacientes. Uma analogia aqui seria a de você conseguir o primeiro encontro com a mulher ou homem dos seus sonhos. Vocês foram para um ambiente super bacana. Ele ou ela demonstrou muito interesse em você e até teve uma comunicação bem emocional. Você se amarrou nela, mas nos dias seguintes, nada dela ligar. Pois é. Esse é o grande erro que você pode estar cometendo com seus pacientes particulares. Lembra, eles querem relacionamento, não apenas um médico técnico que diga o que eles têm ou não que fazer. Inclusive, alguns estudos mostram que um acompanhamento mais de perto no pós-consulta, mesmo que por SMS, aumenta a taxa de adesão à terapia. O médico que não valoriza o pós-consulta perde a oportunidade de aumentar os resultados e, consequentemente, a satisfação dos seus pacientes. Mas, acima de tudo, perde a oportunidade também de aumentar seu faturamento, uma vez que esse serviço no pós-consulta pode, inclusive, ser monetizado. Esse mês a gente bateu a meta, R$ 66 mil de consultas particulares. E foi exatamente a estruturação desse serviço de pós-consulta um dos grandes diferenciais do CVM. Durante as próximas aulas, eu vou te mostrar como que você também pode dar os primeiros passos na estruturação desse serviço. Não importa se você é clínico, cirurgião, se trabalha com procedimentos, não importa. E esse próximo erro é um dos que eu considero mais grave. Estou falando de enriquecer os planos de saúde. Desde o início da faculdade, principalmente durante a residência médica, seus preceptores e outros colegas médicos tentam te convencer que o único caminho para ter seu consultório particular é começar atendendo plano de saúde. É ou não é? Afinal de contas, um consultório particular é muito caro. Começando pelos planos de saúde, você já tem garantido um grande fluxo de pacientes, vai ganhar mais experiência e criar uma carteira de pacientes. Foi isso que te disseram, tenho certeza. E aí eles continuam. Depois de 10 anos ou mais, você vai começar a colher os frutos e tentar migrar para o particular. O fluxo alto de pacientes parece um bom negócio, até você entender uma única coisa. Quando você resolve fazer uma transição dos planos de saúde ou atendimento mais popular, você descobre algo que nunca te contaram, e eu vou te falar aqui agora. Existem 2 tipos de cliente. O cliente de preço e o cliente de relacionamento. O cliente de preço é aquele que valoriza mais o custo-benefício.
ou por que não dizer a consulta mais barata. Ou seja, ele quer pagar menos para resolver o problema dele. Esse é o típico paciente que vai procurar os planos de saúde, as clínicas populares e até o serviço público. Já o cliente de relacionamento é aquele que está disposto o quê? A pagar mais pelo serviço que ele recebe, desde que ele perceba valor na experiência. Esse é o típico cliente do atendimento particular. E aí você passa 10 anos construindo uma relação com clientes de preço, através dos planos de saúde. Quando você quer migrar para o particular, você percebe que eles simplesmente não vão seguir você. Ou seja, você passou 10 anos plantando, regando e cultivando um solo podre, infértil. Ou, em outras palavras, como eu sempre falo aqui, você construiu uma super mansão, só que num terreno alugado. E um exemplo disso, sobre os tipos de clientes, né, de preço e de relacionamento, fora da medicina, é o que acontece com os bancos. Eles já entenderam que existem os clientes de preço, que querem um pacote de serviços mais básicos ali, de preferência de graça, e existem os clientes de relacionamento, que preferem pagar um pacote de serviços mais alto para receberem um atendimento mais exclusivo, como é o caso do Bradesco Prime, Itaú Personalité, BB Estilo, entre outros. O colega médico percebe agora que, dependendo do tipo de estratégia que você adotar, você vai atrair um tipo diferente de cliente daquele que você realmente precisa, e que isso é tempo e dinheiro que você está jogando no lixo. Portanto, se você atende paciente de preço, plano de saúde, clínicas populares, esses vão, na sua maioria, acabar te indicando para outros da mesma característica dele, pacientes de preço. E você vai cada vez mais se afastar dos pacientes de relacionamento, aqueles que realmente valorizam o seu trabalho e que estão dispostos a pagar um valor justo pelo seu atendimento. Ou seja, isso vai te afastar cada vez mais do sucesso no atendimento particular. E se você for colocar tudo no papel e fizer os cálculos, pode estar acontecendo coisa muito pior. Preste muita atenção. Vamos pegar aqui o exemplo de um médico que quer se cooperar um plano de saúde, que paga ali mais ou menos 100 mil reais para tal da joia, né, para poder atender pacientes via esse plano de saúde. Ou seja, percebe que você já começa em dívida, né? E aí você recebe, sei lá, 50 reais por hora trabalhada, mais ou menos, atendendo um paciente a cada 5, 10 minutos. Só para recuperar esse dinheiro são necessárias, mais ou menos, sei lá, 10 mil horas de trabalho. Dividindo isso por 8, que é o que uma pessoa normal trabalha, são 1.250 dias, ou cerca de 42 meses. 3 anos e meio trabalhando de graça para essa cooperativa, para esse plano de saúde. É aqui que você escreve a sua própria carta de escravidão. Agora pensa comigo, se você pegasse os mesmos 100 mil reais para investir no seu consultório particular, cobrando tranquilos 500 reais pela consulta. E olha que eu estou falando só de consultas, eu não estou entrando no mérito de exames, procedimentos, cirurgias. Quanto tempo você acha que levaria para recuperar esse mesmo dinheiro? Eu não vou nem comentar. E sabe o que é pior? Quando você está nessa situação, é o fato de você, a qualquer momento, poder receber uma carta na sua casa falando que a sua cooperativa que você se credenciou daquele plano de saúde está com um rombo milionário. E você vai ter que dar um jeito de pagar também por esse rombo. Muitas vezes são gestores, médicos que não são gestores, que vão lá, se corrompem ou então que fazem coisas erradas, muitas vezes por imperícia mesmo, mas também por negligência. E sabe quem que paga parte dessa conta? Você. Será que foi mesmo para isso, colega médico, que você fez medicina? Para viver com esse medo, com essa insegurança, tendo que atender volume? Eu acredito que não, né? Mas é o seguinte, a boa notícia é que ainda durante esse evento, eu vou te mostrar a estratégia mais efetiva para conquistar pacientes de relacionamento a rodo e acelerar os seus resultados no atendimento particular. Agora eu espero que você já tenha começado a entender que existe um caminho muito mais acessível que vai na contramão da medicina tradicional, passo a passo conhecido como Círculo Virtuoso da Medicina, onde você exerce a medicina como sempre sonhou, entrega uma experiência muito mais diferenciada ao seu paciente, cria um vínculo muito mais próximo e duradouro com cada paciente e família, aumenta o poder de adesão dos seus pacientes aos seus tratamentos e assim, consequentemente, gera mais indicações, autoridade e maior faturamento para a sua clínica ou consultório. Isso tudo sem falar que você conquista muito mais liberdade, autonomia e tempo livre para estar com a família, para cuidar da sua própria saúde e até fazer aquela viagem que você tanto merece. Agora aqui está uma verdade que muitos não enxergam. Muitos profissionais ainda acreditam que precisam trilhar um caminho muito árduo até entrar no círculo virtuoso. A boa notícia é que não precisa necessariamente ser assim. Você pode ver alguns exemplos de médicos comuns, assim como você, já estão conquistando isso. Não, eu não estou dizendo aqui que é fácil ou que você vai conquistar isso da noite para o dia. Muito menos que existe uma pílula mágica. O que eu estou dizendo é que é perfeitamente possível. E para isso você só precisa de duas coisas: comprometimento e direção. E direção é o que eu vou te mostrar na próxima aula, onde eu irei te revelar mais detalhes dos 4 pilares que já vem mudando a vida
de centenas de médicos, independente do tempo de formado, independente da especialização, independente do que sabem ou não sobre marketing. Estou falando de médicos que hoje faturam entre 25, 50, 100 mil reais ou mais todos os meses só de atendimento particular, sem esqueminha, fazendo a medicina de forma ética, de forma íntegra, sem se matar de trabalhar. Acredite ou não, mas esse é o caminho que vai te colocar dentro dos 15% de médicos que vivem exclusivamente de atendimentos particulares no Brasil. E detalhe, exercendo a medicina como sempre sonharam. E agora eu queria te pedir uma coisa muito simples. Deixe seu comentário. Eu gostaria muito de saber por que valeu a pena assistir essa aula. Qual a sacada que você tirou desse conteúdo? Pode ser mais de um, inclusive. Isso vai ser muito importante para saber se estamos no caminho certo, se a gente está conseguindo te ajudar. Bem, é isso. A gente se vê na próxima aula e bora para cima! Eu acho que eu tava triste. Eu não estava satisfeita lá no serviço público, porque você se doa muito, você não tem reconhecimento, você quer tentar mudar um sistema que é maior do que você. Cara, sufocado. Eu não estava tão satisfeita assim, não estava satisfeita com o que eu ganhava de convênio, quando eu comecei a ver como a gente ganhava pouco. Né? De convênio você trabalha e no fim ganha pouco. O dinheiro não fica pra gente, né? Fica ali para o plano de saúde, para o hospital, seja para intenção, só não fica pro médico que está atendendo. Eu achava que se não fosse pela Unimed, eu não ia conseguir atender aqui. Achava mesmo, assim, que não teria como eu ter um consultório se não atendesse a Unimed. A gente acha que a gente está sufocado, que a gente acha que a gente é o único que está se sentindo mal, que a gente é o único que não gosta de trabalhar em 9 lugares. E, na verdade, cara, grande parte das pessoas também se sente assim. Mas parece que existe um status quo que você não pode reclamar. Você é médico, tem que trabalhar, sacerdócio. Eu fiz uma tentativa de sair dos convênios e ficar só de particular. Né? E não deu certo, não tinha paciente. O consultório não era meu, eram vários médicos que atendiam, as secretárias não eram minhas e simplesmente não apareciam pacientes. Você veio, me deu coragem, né? Eu sempre procurei alguém que pudesse pegar na minha mão e falar assim, vamos, eu vou com você, porque eu morria de medo de dar errado. Porque eu já fiz outros cursos de marketing médico e não eram ruins, não, era aquele negócio ali mediano. Mas vocês, assim, é exatamente essa história de ser o catalisador, né? De ter os 4 pilares do CPM. Certo dia, tô eu no metrô, aí passa lá você e o Arthur falando a minha língua. Porque muitos colegas, e até em casa mesmo, quando eu comentava, né, da metodologia, do que eu estudava, aí os colegas falavam assim, mas isso aí tudo eu sei. Isso aí tudo eu sei. Eu também sabia, né, de muitas coisas do curso, eu também tinha ciência, mas você sabe tudo, por que não faz? Alguma coisa está faltando. Né? Se tudo que estava ali você seguisse, então é como se você organizasse as suas ideias, né? E fizesse aquela coisa lógica, né? Para poder sair do papel. Eu fui aos poucos mudando tudo até conseguir chegar, né, aqui agora onde eu tô, que eu acho que talvez o melhor momento da minha vida. Agora em dezembro tá 10 vezes mais e eu saí do meu último emprego público. E assim, eu não tenho aquela assim, você tem agenda lotada de segunda a sexta, não sei o quê. Não, tem os meus horários que eu quero atender, porque eu quero criar os meus filhos, eu tenho outras prioridades. Em relação a faturamento, o que eu tive aqui de aumento, eu coloquei em novembro de 2019, se eu tive X de faturamento, em novembro de 2020 eu tive 2.4x, 7.5 vezes 7.5x, tá? Novembro de 2021, faturamento particular. Eu trabalhava 60 horas por semana em novembro de 2019, aproximadamente. Hoje eu trabalho 40 horas por semana, aproximadamente. Hoje eu tenho um faturamento maior do que o faturamento que eu tinha quando eu atendia convênio particular, só de particular. E aí a conta chegou em 2018, assim, eu cheguei num processo de estafa mesmo, assim. Eu achava que estava tudo bem, entre aspas, amamentando, viajando para dar aula na universidade no interior da Bahia,
dormindo pouquíssimo, me alimentando mal, amamentando, ordenhando. E aí eu comecei a ter lipotímia. Achei mesmo que ia, assim, não morrer por conta da lipotímia, mas eu achei que até eu descobrir o que estava acontecendo, que eu ia bater o carro. Porque nesses sobreavisos, por exemplo, me acionava o protocolo AVC. Da minha casa para o hospital, eu tinha 3, 4 lipotímias dirigindo. Então, durante assim, uma semana, eu fiquei em pânico, achando que eu ia morrer de acidente, né? De carro. Aí me afastaram. Não, tem que descobrir o que está acontecendo, né? Um dia lá eu dando aula na universidade, eu tive lipotímia, tive que deitar no chão da sala, aquele protocolo todo, levar membros, alunos assustados, né? Porque é uma situação. E aí eu falei, não, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Fiz inúmeros exames e aí a cardio me falou, Luciana, você tá dormindo muito pouco, você tá amamentando, você tá trabalhando demais, ou você para, assim, dá uma diminuída, ou realmente vai acontecer uma tragédia, né? Eu recebia em um lugar 2.000, no outro consultório 800 mil reais, quando abatia o custo, né, de sala. Eu acho que eu ganhava, entre aspas, 3.000 de consultório, atendendo 2 turnos de consultório. Você falou que faturava 3.000, mais ou menos. Quanto que foi teu maior faturamento desse ano, mensal? Pronto, 26.600 e alguma coisa.